Olá meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta terça-feira, dia 8 de setembro, e o tema de nossa conversa hoje foi um artigo publicado no jornal O Estadão no domingo pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, onde ele faz uma espécie de meia-culpa pelo fato de ter sido no final do seu primeiro governo que foi aprovada uma emenda à Constituição instituindo a reeleição no Brasil. É sobre isso que nós iremos falar já já. Antes disso, porém, eu quero só te pedir para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação. Assim, sempre que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá nos ajudar compartilhando os nossos vídeos. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista e professor universitário. Pois bem, no domingo, dia 6 de setembro, o presidente Fernando Henrique Cardoso escreveu um artigo no jornal Estadão, onde ele faz uma espécie de meia-culpa, admitindo que pode ter errado, pode ter sido omisso e pode ter deixado a negociação correr solta no Congresso Nacional para aprovar a reeleição. Ele inclusive tentou colocar a culpa no ex-presidente Lula, dizendo que a reeleição era um clamor das pessoas com medo do Lula. Pois bem, o título do artigo é Reeleição e Crises. Eu estou colocando aqui para vocês na descrição o link para esse artigo e estou também colocando aqui na descrição desse vídeo o link para um documentário do DCM de aproximadamente 22 minutos que retrata muito bem a compra de votos no Congresso Nacional quando da aprovação da emenda constitucional para a reeleição. Então, segundo o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso escreveu no seu artigo, ele achava que 4 anos era muito pouco para fazer o que era preciso ser feito, que na cabeça dele era privatizar a maior quantidade de empresas públicas desse país, e precisaria de 2 mandatos para isso. Ele hoje acredita que 5 anos seria um tempo razoavelmente suficiente para alguém ficar na presidência da República. Ele reflete, inclusive, nesse artigo, a apreensão pela reeleição do presidente Bolsonaro em 2022 e tudo que o Bolsonaro já está fazendo para conseguir essa reeleição, atribuindo ao Instituto da Reeleição um grande mal à política brasileira, porque, segundo ele, na segunda metade do primeiro mandato, o gestor passa basicamente a fazer ou a implementar ações visando a sua reeleição. O que esse artigo basicamente resgata é a percepção dos sucessivos estelionatos eleitorais que a classe política impõe à população brasileira. E apenas com a educação política é que nós iremos conseguir reverter isso. O que é que eu venho insistindo aqui no canal que é estelionato eleitoral? É o fato de candidatos que são eleitos para mandatos diversos abrem mão ou pedem licença na metade desses mandatos para assumir outros cargos. Vou dar um exemplo. Aqui no Piauí, nós já temos 10 suplentes de deputados estaduais convocados pelo governador do estado, porque deputados estaduais que foram eleitos pelo povo e assumiram o compromisso de estar na Assembleia Legislativa por 4 anos, assumem cargos de secretarias estaduais para poder o governador chamar aliados suplentes para assumir as suas cadeiras na Assembleia Legislativa. Então, os políticos fazem do voto do povo uma brincadeira. Brincam demais com o voto do povo e não assumem ou não cumprem os compromissos assumidos. Nós temos exemplo de senador que abre mão ou entra em licença na metade do mandato para se candidatar a governo do estado. Então, quer dizer, isso é que eu estou chamando de estelionato eleitoral. É o político, uma vez eleito, rasgar o compromisso que fez com o povo e que o povo assinou esse compromisso, depositando o voto na urna para assumir outros cargos ou pleitear outros cargos em plena metade do mandato. Essa brincadeira que os políticos fazem com o seu voto eleitor, com o nosso voto, eles intensificam na Câmara Federal, na medida em que o governo, para aprovar emendas à Constituição, passa a barganhar cargos e passa, inclusive, algumas vezes, a literalmente comprar votos, como foi no caso da emenda constitucional que aprovou a reeleição e que o documentário do DCM consegue comprovar de uma maneira muito precisa essa compra de votos.
Para além disso, é muito comum também que os políticos larguem ou deixem de lado as ideologias e as bandeiras partidárias para fazer coligações e alianças das mais espúrias possíveis, visando unicamente se manterem no poder e manter os seus grupos de apoiadores no poder. Assim sendo, é muito importante que a gente consiga perceber que agora em 2020, sendo um ano de eleições municipais, a gente deva começar a identificar quais são esses políticos que estão abrindo mão das ideologias partidárias, das bandeiras partidárias, dos programas partidários para fazer alianças espúrias em nome da manutenção e perpetuação sua e dos seus no poder. Faça essa reflexão e se você gostou desse vídeo, dê uma curtida, não deixe de compartilhar para que uma grande quantidade de pessoas também façam essa reflexão e a partir dessa reflexão a gente comece a mudar nossa postura de eleitor em relação aos políticos que aí estão. Forte abraço a todos e até a próxima.